CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, leremos o Evangelho e iniciaremos os estudos. Um aviso para quem nos ouve: em seguida ao Livro dos Espíritos, nós estamos estudando as obras de Kardec. Então optamos, foi opção nossa, dar continuidade ao livro Obras Póstumas. Então, quando terminar aqui, estudaremos obras póstumas. Quando terminar Obras Póstumas, nós iniciaremos o livro A Gênese e depois o Céu e o Inferno. Então, esses três livros, Obras Póstumas, Gênese e Céu e Inferno, estudaremos sempre de 10 às 11 horas da manhã. De 8 às 9, sempre o Livro dos Espíritos. O Evangelho tem outros dias, como domingo, quinta-feira, nós transmitimos. E o Livro dos Médiuns também, como será quinta-feira de manhã. Então nós estamos transmitindo todas as obras, inclusive a Revista Espírita, que amanhã, 8 horas da manhã, nós transmitimos. Então agora é o Livro dos Espíritos, vocês já estão acostumados. Quando terminar, a gente vai dar continuidade ao Obras Póstumas, e somente quando terminar o livro, que a gente recomeça com a Gênese e depois com o Céu e o Inferno. Então vamos à leitura do Evangelho e à prece. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. Disse também àquele que havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que, assim, te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz, por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Aqui estamos, Jesus, iniciando o estudo com o Evangelho, iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Permita que o nosso patrono, Eurípides Barçanufo, nos inspire, nos ajude no entendimento dessas questões, bem como o nosso Kardec, a quem evocamos, a Leon Denis, que deu continuidade à doutrina espírita, guias de nossas casas, ao nosso irmão altivo, diretor da Casa de Amor, em nome dele, desses espíritos amigos, da coluna de espíritos que nos dirigem, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor que vibra nesta casa e do amor que vibra no teu coração, Jesus, e no coração de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos aqui iniciar o nosso estudo. Vem para cá, Sandra, me ajuda aqui, senta aqui, vai lendo as questões, eu vou explicando. Senta aqui, por favor. A Dilane não veio. Enquanto a Sandra vem, a gente parou na 138, na verdade. Nós começamos a estudar o capítulo 2, sobre a alma. A alma. E vimos que a alma é um espírito encarnado, que antes de se unir ao corpo era um espírito, que alma e espírito são sinônimos. Quando você está desencarnado, a gente chama de espírito. Encarnado, alma, mas é a mesma coisa. Então são a mesma coisa. Então os espíritos
as almas nada mais são do que os espíritos encarnados. Na 135, a gente leu aqui que além da alma e do corpo existe um elo que liga a alma ao corpo. Esse elo se chama perispírito, que é de natureza semimaterial. Aí ele resumiu aqui nessa 135, na letra A, o homem formado por um corpo material, e o homem é um espírito encarnado, e que ele tem como intermediário o perispírito. Tudo aula passada. Aí ele faz uma pergunta na 136. A alma é independente do princípio vital? Aí ele responde: o corpo é apenas um envoltório. O princípio vital ele não explica aqui, vai explicar mais lá na frente. Mas o princípio vital é matéria, é a energia que dá vida ao corpo físico. E independe um do outro. Ele pergunta se o corpo pode existir sem a alma. A gente diz que sim. Às vezes a alma saiu do corpo, o corpo se mantém vivo durante algum tempo. E aí ele pergunta na B, então o que seria o corpo sem alma? Um monte de carne. Já viram um defunto? Não tem alma, um monte de carne que depois vai apodrecer. Vimos na 137 que a alma não pode tomar dois corpos ao mesmo tempo, encarnar em dois corpos, isso é óbvio. Vimos tudo isso com muito detalhe. Vamos para 138. 138. Que pensar da opinião das que considera a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras. Não nos atemos a isso. Começai por vos entenderdes a vós próprio. São coisas independentes. Mas você dá o nome que você quiser. 39. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende da acepção das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Observação de Kardec. Aí vai explicar tudo, vai fechar. Vai, Sandra. O vocabulário alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uma chama de alma ao princípio da vida. E nesta acepção é correto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral, distinto independentemente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma. E nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma definições diversas, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos envolvidos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não se põe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que devemos primeiramente nos entender acerca das palavras. Ficou claro? A alma, então, é o ser inteligente da criação. O princípio vital é que anima o corpo. O corpo físico é a matéria. O princípio vital é a energia, que é a matéria também. E pronto. Você chama o nome que você quiser. A ideia é essa. 140. Que pensar da teoria da alma, subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta. Isto também depende do sentido que se atribua à palavra alma. Tem razão se entendem como fluido vital. Se entendem como espírito encarnado, enganam-se. Já o dissemos. O espírito é indivisível.
Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então os órgãos são impregnados de fluido vital. Agora, se você está dando o nome de fluido vital de alma, está tudo bem. É novamente questão das palavras. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Fala o que quer, né? A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles e com mais abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e deixa por ocasião da morte. Ficou claro? Está bem fácil, né, o entendimento. Chegar mais para trás, porque... Alguma pergunta, Guilherme? Alguma colocação? Quanto mais longe... 141. Fala sempre no microfone, tá ali. Bate nele primeiro. O que me chamou a atenção foi aqui na observação de Kardec, da questão 139, quando ele se refere à importância da linguagem, né? Porque a gente corre o grande risco de não ser compreendido, né? Ou seja, se a gente não consegue explicar com uma palavra, se a gente não consegue encontrar uma palavra para definir um sentimento, para definir essa coisa complexa da alma, né, do espírito. Uma palavra para cada coisa, deveria ser assim. A gente trazendo isso para os nossos relacionamentos, né, uma palavra dita e não compreendida vira ruído, né? A mesma coisa, a manga da sua camisa está suja. Eu comprei manga hoje. Pô, lembra daquele goleiro do Botafogo, Manga? Agora, falei manga, dando 3 significados diferentes. É o que ele está dizendo. O ideal seria uma palavra para cada coisa. Isso aí devia ser, sei lá, diferente. Dava nome diferente. Deixava a fruta manga, o goleiro dá um outro nome e dá um outro nome para ir, para canícula, sei lá, isso é canícula, não está certo? Não sei, dá um nome diferente. Mas a gente não dá. É a mesma coisa do camelo. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Porra, se você pegar o camelo animal, ele nunca vai passar no buraco de uma agulha. Então, significa que o reino dos céus está fechado ao rico. Então, ser rico está sendo condenado por Deus. Mas não é isso que ele quer dizer. Pô, canelo é camelo bicho, é camelo cabo, é camelo agulha. A agulha também não tinha aquelas agulhas ali. Ali era alfândega. Então o camelo passar ali, quando ele estava carregado, ele não passava. Ele passava certinho sem a carga dele, os arreios, eu não sei o nome que dá aquilo ali. No cavalo dá o nome de sela. Então tinha que tirar tudo. Aí eles conferiam que o camarada estava trazendo de outros lugares, cobrava o imposto e ele passava. Então é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. Olha que entendimento diferente. Agora dá o mesmo nome para tudo. Até porque tem o mesmo formato do buraco da agulha. Exatamente. Aí a gente vai lendo um pouquinho, vai tomando conhecimento. Pô, mas não é que... O aramaico era uma língua muito pobre. Muito pobre. E Jesus falava o aramaico. Então a palavra tinha mesmo significado. Mas a gente faz isso até hoje mesmo. Até na entonação que você dá numa palavra. Minha querida, lê isso direito. Minha querida, por favor. Deu uma entonação, tem um significado completamente diferente. Não é? Aquele querida. Isso aí. Isso aí. Vamos lá, né? Meu amor, né? Meu amor. Tem várias formas. Né? Meu amor. Já tem um outro significado.
Ele está dizendo, vocês têm que se entender com as palavras, tem que ver aí. Vamos lá, continua. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Resposta, pode ler. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta externamente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É neste sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios, um sutil e leve. É o primeiro ao qual chamas perispíritos, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. Definiu muito bem aqui, né? Ficou bem claro. Né? A alma é esse ser inteligente, não está presa num corpo como um pássaro numa gaiola. A mesma coisa, a luz irradia, o som irradia, a gente se expande, a alma irradia. Nesse sentido ela está fora, mas na verdade a lâmpada está dentro ali do globo. A alma está localizada aqui dentro, geograficamente, se eu posso dizer assim, mas ela se expande. Ela se expande. 42. Quer dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, uma criança, se completa a cada período de vida? O espírito é único, está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e se completam. Ainda aí torna-se o efeito pela causa. A alma não está se desenvolvendo ali ou se completando na criança, é o órgão que está se desenvolvendo. Então o cérebro de uma criança não tem condições de elaborar uma conta de aritmética. Ele tem que se desenvolver primeiro. Eu vejo a minha netinha lá com 1 aninho e meio, por mais esperta que ela seja, né, não está na sua plenitude. Ali está um espírito encerrado num corpo infantil e se manifesta de maneira infantil. Foi engraçadinho, fui dar um beijo nela, ela aprendeu. Dá um beijo, não vou. Ela, outro, para eu virar a face da do outro lado. Que bonitinha. Então vamos lá, continua. Porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. Pode ler. Os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também não há espírito pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. E depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorrem então às figuras e a comparações que tomais como realidade. Pois é, espírito ignorante. Então falam que do jeito que ele pensa. Há os pseudos sábios, é metido a saber tudo, como há entre nós. A gente vê até a questão da linguagem. Eu fui lá, pertinho em Minas, no interior ali. O leite freve o leite. Fecha a porta. Não consegue falar ferver, ferve, não, é freve, veve. Veve ali no lago, veve. Parece que é uma linguagem de outro planeta, pô. Não parece nem que está no Brasil. É o dialeto. Dialeto. Ainda querem um absurdo aí de uma linguagem neutra para complicar mais ainda, né? Esses absurdos. Em seu Newton, na resposta da 143, nem todos os espíritos estão igualmente esclarecidos sobre estes assuntos. Assim, a gente leva muito para o lado atual, com certeza. Por exemplo, eu tenho uma amiga, ela está passando uma dificuldade de saúde. Ela é evangélica, frequenta igreja. Uma vez eu conversei com ela, conversando
coisa do dia a dia, perguntei, fulana, você acredita em reencarnação? Reencarnação, Tiago? Não, tá doido, nada disso. Eu falei, ué, então o que você acredita quando a gente morre nessa vida? O que acontece? Ué, Tiago, morreu, acabou. Eu falei, jura que você tem esse pensamento? Morreu, acabou, não existe nada além disso, não existe nem céu nem inferno. Tiago, não acredita em nada disso. Pois é. Aí esse espírito desencarnado, o que ele vai dizer sobre a vida espiritual? Nada, porque ele não sabe de nada. Ah, eu só sei que eu não morri. Onde é que você está? Não sei. Eu sofro. Por aí vai. Pode ser daí muitas vezes que vem a perturbação às vezes do espírito. O que aconteceu, onde estou, para onde vou, não sei, enfim. Não sabe. Então, como tem gente ignorante, e muita gente ignorante, tem muito espírito ignorante. Ignora, não sabe. E como tem uns metidos a falar tudo, que são os pseudos sábios, falsos sábios, fala qualquer bobagem. Você que tem que se inteirar. Continua aí. Que se deve entender por alma do mundo. Resposta. O princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades, mas os que servem dessa expressão muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando as escutais e que, de certo modo, são representantes de Deus junto ao vosso globo. Então, na acepção da palavra, a terra não tem alma. Não. A terra é matéria pura. Como é que vai ter alma? Não tem ser inteligente. Agora, tem seres inteligentes. Se você entender como alma da terra os seres que vivem sobre a terra, tudo bem. Mais uma vez, o entendimento quanto às palavras. 145. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológico sem terem chegado à verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens que se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Não é mesmo? Entenderam? Ficou claro também? Eu estou achando bem clara essas questões. Eram os precursores, estavam trazendo aqui a doutrina dos espíritos. A gente viu Platão como um precursor, e esses homens podem ter se enganado. Vieram de um homem. Agora, a doutrina espírita não. Ela veio de um conjunto de espíritos, por vários médios. Então, a gente tem uma unidade nesse sentido. Eles podem ter se enganado. 146. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito e no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Não tem uma sede própria à alma. Onde é que está localizada a alma? Aqueles que sentem mais, têm muito amor, está no coração, aqueles que pensam muito. Bem coerente essa resposta. É interessante, né? Letra A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta. Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital.
Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente, a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Bem claro? Então, ele ratifica aqui. O pensamento, a cabeça, né? E o coração. Isso, né? A área do sentimento, no coração, aqui é a área do sentimento. E aqui é a área do pensamento. Naqueles que mais pensam, ela está mais localizada aqui, na epífase, né? O hipófise, está ali. Ou aqui, no sentimento, naqueles que muito sentem. É por isso que muitos só falam com a razão e outros só com o sentimento, né? Sentimento, exatamente. Eles falam. Materialismo. 147. Porque os antagonistas, anatomista e fisiologista, e em geral os que aprofundaram a ciência da natureza, são tão frequentes levados ao materialismo. Cara, ele corta o corpo ali, ele não está vendo alma, não está vendo espírito, não está vendo nada, então não tem nada. Isso é a cabeça desse pessoal aí. Resposta. A fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhe pode ocultar. Certamente a sala está cheia de espíritos aqui, não sei como estão. Se teve algum materialista, está decepcionado, porque não morreu, está aqui e está ouvindo. Poxa, pior que eu pensava assim. Está aprendendo. Então a gente não tem que se preocupar com aquele que não quer aceitar, que não quer entender, acreditar. Não. Isso vai chegar a hora. Cada um do seu tempo. Aí vai ficar um bom tempo no mundo espiritual aprendendo para voltar depois e desenvolvendo, né? Porque o progresso é fatal em todos nós. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta. Não. Não. A resposta não é não. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Olha aí. Não é verdade que o materialismo seja a consequência desses estudos, né, da inteligência. Não é isso aí. Não, então a resposta não é não, é o contrário. É o contrário. Não é verdade. É o homem que deles tira uma falsa conclusão, pois que tudo ele pode abusar, mesmo das melhores coisas. Continua. Aliás, o nada os apavora, mais do que gostariam de que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Exatamente. A maioria são materialista, graças a Deus, né? Fala mesmo. Materialista, graças a Deus. Então não é tão materialista assim. Claro, quando vê uma religião que vem de encontro à bondade de Deus, ele não acredita em Deus. Esse não é o Deus que eu acredito. Então eu sou materialista. Quando tem uma religião que vai ao encontro da ideia de Deus, como é o Espiritismo, uma religião, uma filosofia racional, poxa, não tem como você duvidar. Se você ler, estudar com calma, não tem como. Aí vem uma observação aí grande de Kardec. Pode ler. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida, senão o funcionamento dos órgãos. Viram
extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa e, como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte o pensamento se aniquilaria. Triste consequência se assim fosse, porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si e colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam quebrados e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Nossa. Entredevoraria. O homem de bem, instintivamente, a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada. Por mais que se abstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo, poucos são os que não se perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o quê? Depois de mim, nada, nada mais que o vazio, tudo definitivamente acabado. Mas alguns dias a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobrevivem. Em breve não restará nenhum vestígio da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo roído pelos vermes. Olha que ideia triste, o materialismo. Muito triste. Nossa. A doutrina espírita, ela não veio substituir as outras religiões, cada um vai acreditando em Deus como é, mas ela não devia ser combatida como tentam fazer. Porque ela, na verdade, ela é a favor da vida. Ela é contra o materialismo. O materialismo é nefasto. O materialismo leva à destruição, leva ao suicídio. O materialismo leva o que você está vendo no país. A roubalheira, os desmandos. É o materialismo que leva a tudo isso, ao caos, aos crimes, aos assassinatos, ao aborto. O materialismo. Ao uso indiscriminado de drogas, materialismo puro. Materialismo incentiva a sexualidade, a prostituição, enfim. Não posso nem falar muito, né? Não pode. Isso é tudo materialismo. Materialismo leva ao caos social, ao caos na família, ao caos da sociedade. Materialismo. A doutrina espírita combate o materialismo. Ela está dizendo a vida continua, não existe morte. Ela é libertadora. Continua. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial? Né? Glacial. O que é uma coisa glacial? Gélida, fria. Isso não tem algo de horrendo, quer dizer, de horrível, de terrível e de glacial?
A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça ao nosso amor pelo positivo e que em muitos gera dúvida. Porém, essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça nosso amor pelo positivo. Pelo positivo. O materialismo não tem nada disso. Aí ele continua. É o que muito engendra, é o que em muitos gera dúvida. Engendra dúvida. Então, é por isso, essa crença do nada. Aí vai levando a dúvida. Possuímos uma alma que seja. Mas o que é a nossa alma? Tem uma forma, uma aparência qualquer? Ou é uma fumacinha, é um ventinho, é um ser limitado ou indefinido? Uns dizem que é o sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo. O princípio da vida e da inteligência. Mas o que tudo isso nos ensina? O que nos importa ter uma alma se depois de nós ela se confunde na imensidão como as gotas d'água no oceano? É a ideia panteísta. Então o que adianta ter uma alma se depois ela se junta ao todo? É o mesmo que não ter, né? A perda de nossa individualidade não é para nós como se fosse o nada? A doutrina espírita afirma, mantemos a nossa individualidade após a morte, sobrevivemos à morte física e mantemos a individualidade. Isso é a base de todas as outras ideias espíritas. A imortalidade é a principal ideia espírita, mais importante de todas. Porque daí que decorre a comunicabilidade, a reencarnação, etc, etc, etc. A perda. Diz-se ainda que ela é imaterial. A perda de nossa individualidade não é para nós como se fosse nada. Diz-se ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não poderia ter proporções definidas. Para nós, nada é. A religião também nos ensina que seremos felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que tivemos feito. Porém, que felicidade é essa que nos aguarda no seio de Deus? A doutrina explica, é racional com relação a isso. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação senão a de cantar louvores ao Criador? Eu estou frito porque eu não gosto de cantar, não sei cantar. Vou cantar depois que morrer, pô? Vou aprender lá, ficar louvando a Deus. Por isso que muitos preferem o inferno, porque lá tem mais coisa para fazer, né? Tem. Que toca harpa, né? Pois é, ficar tocando harpa que eu não sei tocar. Aliás, quem que sabe tocar harpa, né? É raro, né? Pois é, são ideias que levam à descrença. Isso sim leva à descrença. As chamas do inferno são uma realidade ou uma figura? A própria igreja o compreende nesta última acepção. Mas que sofrimentos são esses? Onde se situa esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos aguarda a todos. O que se faz, o que se vê nesse mundo que nos aguarda a todos. Todos vamos morrer. Dizem que ninguém voltou para explicar. Essa frase é muito usada. É um erro. É um erro. E a missão é um erro. E a missão do Espiritismo, é... Onde é que eu pulei aqui? A missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, em nos fazer até um certo ponto tocá-lo com o dedo e com o olhar, não mais pelo raciocínio, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma presunção, uma probabilidade que cada um descreve à sua vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enchem com imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece, pois são os próprios seres de além-túmulo que veem,
nos descrever a sua situação, dizer-nos o que fazem que nos permitem assistir, por assim dizer, todas as peripécias de nova vida. E por esse meio mostram-nos a sorte invisível que nos está reservada, conforme nos méritos e deméritos. Haverá nisto algo de antirreligioso? Não, claro que não, né? Muito ao contrário, visto que os incrédulos aí encontram fé e os mornos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, portanto, o mais poderoso auxiliar da religião, visto que se aí está é porque Deus o permite, e o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. Que beleza de resumo, né? Muito bem. Perguntas? Vamos parar por aqui? Aí semana que vem a gente continua aqui no capítulo 3, o retorno da vida corporal à vida espiritual, né? Vai ser boa a aula que vem. Quer falar alguma coisa, Sandra, de tudo isso que a gente estudou aqui agora? Não, é porque, né, olha a época que foi escrito esse livro e até hoje a gente tem a descrença, né, da vida pós-morte. Parece que foi escrito parece que foi escrito, dá a impressão que foi escrito ontem, porque você vê tanta discrepância no mundo, né? Que você vê que as pessoas realmente não acreditam nisso. Esse é o caráter das comunicações instrutivas. Serviu para ontem, serve para hoje, vai servir para amanhã. É um caráter. Terça-feira. Faz a prece, Sandra. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez nos estudos da sua doutrina e queremos agradecer, Senhor, por nos abrir os olhos, nos instruir e também por nos amparar sempre. Queremos agradecer também a seu altivo, Dr. Bezerra, e a todos os mentores espirituais dessa casa, essa casa que nos ampara, e esses espíritos que nos intuem, que estão sempre ao nosso lado, em todas as horas. Agradecemos a Deus, acima de tudo, pela vida, e que todos os dias de estudo sejam bons, que possamos aprender, compreender e ir para casa, Senhor, com um pouco mais de entendimento dessa doutrina esclarecedora. Agradecemos a Deus por tudo, principalmente pela vida. Graças a Deus. Muito obrigado, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.